Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre Getúlio Vargas. Não vamos falar de Getúlio Vargas, é um tema assim inesgotável da história do Brasil, mas vamos falar de um período específico de Getúlio Vargas, que é o momento posterior à tomada do poder, em 1930. Vamos falar do período de 1930 a 1932. E a importância disso para refletirmos sobre determinadas características da história do Brasil, determinados aspectos, né, da sociedade brasileira. Aqueles que gostarem do vídeo, curtam. E aqueles que se interessarem e quiserem continuar nos apoiando, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Bom, Vargas, ele chega ao poder em 1930. O que é isso, 1930? 1930 é a culminância de um longo processo de desagregação e decadência da ordem constitucional de 1891. A Constituição de 1891 é uma Constituição descentralizadora, uma Constituição que deu imenso poder aos estados, um poder que as regiões não tinham, pelo menos desde o período regencial. É uma Constituição liberal, quer dizer, com poucas regulações. E a Constituição de 1891 criou uma ordem extremamente instável do ponto de vista político, onde o poder central, que detinha determinadas prerrogativas, foi dominado pelos cafeicultores, que criaram uma ordem política corrupta e patrimonialista. A desagregação desse modelo, a sua falta de legitimidade, já é evidente nos anos 20, quer dizer, depois da Primeira Guerra Mundial, com a crise que começa então em 1914, esse modelo já começa a entrar em crise e se torna evidente na década de 20, com diferentes movimentos de insatisfação política. Mas se torna trágico, a situação política da República de 1891 se torna trágica com a quebra da Bolsa de Nova York em 29 e a imensa recessão mundial que se seguiu. A situação de recessão, de depressão, torna o Brasil, que é um país extremamente vulnerável às questões financeiras externas, colocou o Brasil num quadro de crise sem precedentes. É nessa situação que surge Vargas. Quem era Vargas? Vargas é uma dessas incógnitas da história do Brasil enquanto personalidade. Ele era uma pessoa fechada, muito cercada, e toda a vida política dele ele vai estar cercado pela família e por poucos amigos íntimos. Era nessas pessoas que ele se baseava, família e poucos amigos íntimos. E Vargas, ele emerge como a pessoa que tem uma proposta de modernização, que em princípio é uma proposta vaga, né? Ele fala, por exemplo, quando ele se candidata à presidência, em 1930, ele fala, por exemplo, de questão social, ele fala de educação, ele fala de moral, ele fala de, principalmente, voto secreto, né? Uma moralização nos processos eleitorais, já que na República de 1891 o voto era aberto, o que permitia todo tipo de voto era aberto mesmo, né? As pessoas, todos viam em quem você votava, o que de certa forma era uma tradição do Brasil até antes de 1891, o que permitia todo tipo de corrupção e pressões políticas locais. Mas principalmente Getúlio Vargas ele fala de uma decadência da velha política, né? Vargas ele se coloca distante de tudo aquilo que tinha sido a ordem que estava em colapso em 1930. Aqueles políticos paulistas, aqueles políticos mineiros tradicionais, aquela política cujos políticos ainda se vestiam da forma como no princípio do século se vestiam, né? Cartolas, barbas longas, pince-nez. Eles tinham um perfil aristocrático que era próprio da Belle Époque e que não havia abandonado ainda a política decadente do Brasil naquele momento. Então Vargas se distingue dessa política. Tanto que Vargas chega ao poder através de uma revolução, porque
O movimento tem todas as características daquilo que no Brasil sempre se entendeu como revolução, né? Um forte apoio popular, um apoio social grande, expressivo, uma ansiedade ampla de alteração da política e que culmina definitivamente com um ato militar. O ato militar, desde 1831, que é a primeira revolução dita como tal no Brasil, ela cumpre esse movimento, né? Ansiedades populares, manifestações populares, reivindicações populares, petições às instâncias governativas e, por fim, algum tipo de mobilização militar que culmina nisso que no Brasil se chamava ou se chama de revolução. Que é uma visão um pouco diferente de outros lugares do mundo. Então, em 30 há uma revolução, né? Porque Vargas ele começa, apesar de ele ter perdido a eleição e ter reconhecido o vitorioso, ter reconhecido que o candidato Júlio Prestes de São Paulo tinha vencido a eleição, a insatisfação popular era muito grande, não havia mais como continuar aquele modelo ou aquele regime. Aquele regime tinha chegado ao seu limite, né? Não havia mais empatia entre sociedade ou qualquer setor significativo da sociedade e a ordem política existente. Washington Luiz, que era o presidente na época, era uma pessoa de uma antipatia muito grande, né? Porque era uma época em que não havia política de voto, na verdade. As pessoas acompanhavam os que tinham poder, só que essas pessoas tinham perdido o poder em todos os sentidos, né? Eles não apontavam mais caminhos para o Brasil, eles tinham sido desmascarados na sua corrupção, totalmente, né? E a crise econômica de 29 havia limitado tremendamente os seus meios de construir associações políticas, de construir relações políticas estabilizadoras. Então, Vargas, apesar de ter perdido a eleição, apesar de ter reconhecido a sua derrota, ele é empurrado para a revolução. Ele é empurrado para o poder, porque ele encontra na sociedade esse apoio, né? E Vargas, então, ele chega porque os militares também, no último momento, entendem, porque isso é uma coisa própria da política brasileira desde 1889, desde a proclamação da República. Os militares, eles são uma força importante, legitimadora do sistema, por conta da sua alta moralidade interna. Então, apesar dos levantes da década de 20 serem levantes contra a corrupção da baixa oficialidade, eles eram legitimados pelo fato de que o Exército tem essa perspectiva moralizadora, né? Essa perspectiva de ordenação, uma espécie de um poder moderador da ordem política, pós-89. E o Exército, afinal, aceita Vargas, mesmo porque Vargas procura os tenentes, ele procura os heróis dos anos 20, os heróis militares dos anos 20, para ter deles a legitimidade e estabelecer com eles o compromisso das reformas necessárias para essa vaga modernização do Brasil. Não se pode dizer que fosse uma política de opinião, propriamente, porque tudo era muito obscuro. Mas o apoio dos tenentes a Vargas, com exceção notável de Luiz Carlos Prestes, é um apoio fundamental para a sua vitória. Fora isso, ele tinha um grupo de amigos, né? Mas o que caracteriza, e Vargas, portanto, com o apoio dos militares, ele chega ao poder. Ele chega ao poder como líder revolucionário, ou seja, ele dissolve todas as assembleias legislativas em 1930, ele dissolve todas as câmaras, né? Ele estabelece aí um poder central vindo do Rio de Janeiro que não dialoga com a velha política. Vargas ele está totalmente isolado no poder no Rio de Janeiro, totalmente isolado. Esse isolamento, inclusive, ele se acentua ao longo de 1931 e 1932. Vários grupos que apoiaram Vargas, por exemplo, os mineiros, por exemplo, o Partido Democrático Paulista, por exemplo, forças políticas gaúchas, vão abandonando Vargas ao longo do período. Por quê? Porque Vargas ele tem uma certa dificuldade ou uma impossibilidade de dialogar com as forças políticas que vieram da República Velha. Ele não quer estabelecer esse diálogo, ele não quer estabelecer qualquer tipo de correlação. Então, o que faz Vargas? Ele vai promovendo aquelas pessoas que estão com ele, essa nova geração de políticos que vem com ele, nomeando para os estados,
e vai sufocando as forças políticas tradicionais. Esse personalismo de Vargas, ele se sustenta em grande parte na sua popularidade e, em segundo lugar, e principalmente, na verdade, na força do exército, que ele também vai conquistando até chegar a um controle ou uma simpatia total a partir de 1935. Mas Vargas, portanto, ele entende que o seu isolamento, nesse período de 30 a 32, ele é necessário para a construção de uma nova ordem. Ele não vê esse isolamento como uma coisa ruim. Ele não vê, porque ele não quer fazer a política como ela era feita nos anos anteriores. Ele não quer fazer uma política que seja a continuidade dos compadrios, das associações, das articulações que caracterizavam a política anterior. Então, entre 30 e 32, o isolamento de Vargas chega a tal ponto, né, que os próprios paulistas, nervosos com o processo de constitucionalização, com a lentidão do processo de constitucionalização, os paulistas tentam derrubar Vargas militarmente. Vocês vejam, a situação chega a um tipo de guerra civil, na verdade, talvez a mais do século XX, certamente, a maior conflagração que houve na história do Brasil. Mas Vargas vence. Vargas vence por quê? Claro, ele tinha o apoio das Forças Armadas, mas principalmente porque o seu isolamento lhe dava legitimidade. O seu isolamento permitia que a sociedade ainda o entendesse como um modernizador, como um transformador. Então é interessante estudar esse período de 30 a 32, porque quando nos momentos da história do Brasil, os momentos de transformação, é muito importante que, para que a transformação ocorra, que exista essa separação. Isso é que o Vargas realizou, né? Porque senão não há transformação. Né? E isso no Brasil é feito geralmente, como por exemplo aconteceu em 30, né? De uma maneira muito, muito séria por parte do dirigente, no caso Vargas, né? E isso é que vai assegurar a Vargas a ampliação contínua da sua popularidade, do seu poder sobre as Forças Armadas e, principalmente, vai permitir ele a construção de uma nova política brasileira, uma nova política. Esse era o nome das obras completas de Getúlio Vargas, a nova política do Brasil, que está sob sua completa confiança. E essa política vai continuar sob sua confiança depois da queda em 45 e, diria mais, mesmo após 54, o seu suicídio, os políticos oriundos dessas ações varguistas vão continuar leais à sua memória. Então, isso é interessante para entender esse período de 30 e entender como o isolamento imperial na política brasileira, nós diríamos um isolamento imperial à maneira de Dom Pedro II, né? Um isolamento imperial, porque Dom Pedro II era muito isolado politicamente. Ele e a sua família. Como esse isolamento imperial, ele teve, em 1930 e 32, um peso significativo e uma importância muito grande na construção da era Vargas e na construção das reformas que transformaram o Brasil durante o período Vargas.